Memórias de Esperança. A jornada de uma sobrevivente. Nasci quando o mundo era diferente para mulheres como eu. Corria o ano de 1947, nas terras secas de Garanhuns, Pernambuco, onde o sol castiga desde o primeiro raio da manhã. Minha casa era simples, paredes de taipa, chão batido e cobertura de palha. Dormíamos em redes ou esteiras, dividindo espaço com os poucos pertences que tínhamos e muita fé no coração. Fui batizada como Maria da Conceição, mas todos me chamavam de Conceiçãozinha. Bom dia a todos que estão me acompanhando. Antes de continuarem ouvindo esta história que guardei por tanto tempo em meu peito, aproveitem para se inscrever no canal. Assim, vocês me ajudam a levar esta mensagem para outras pessoas que talvez estejam precisando de coragem para contar suas próprias histórias. O dia começava com o cantar do galo, bem antes do sol aparecer no horizonte. Minha mãe, Josefina, já estava de pé, preparando o angu na panela de barro e assando beiju na chapa. A rotina era sempre a mesma: acordar, rezar, comer e trabalhar. Eu tinha 5 irmãos, sendo a única menina da família naquela época. Isso me colocava num lugar entre filha e futura dona de casa. Desde pequena aprendi a equilibrar latas d'água na cabeça, limpar o terreiro e servir as refeições em completo silêncio. Meu pai, Sebastião, era um homem fechado. Contavam que tinha participado de conflitos no exterior, mas o que voltou para casa foi alguém mais árido que a própria Caatinga. Não sorria, não conversava, apenas dava ordens que eram para ser cumpridas imediatamente. Na porta do quarto ficava uma vara e, na parede, um cinto pendurado. E havia também o silêncio, aquele tipo de silêncio que só compreendemos quando crescemos. Um silêncio que não era paz, mas um fardo pesado. Minha única fonte de ternura na infância era minha avó Joaquina, uma senhora de pele enrugada como folha seca ao sol, mas com um olhar que me acolhia sem precisar dizer nada. Ela me contava histórias de rezadeiras, de santidades, de mulheres fortes que viraram santas por suportarem provações. Dizia que um dia eu entenderia por que mulher nascia com o coração mais apertado que o dos homens. Naquela época eu não compreendia, mas hoje entendo perfeitamente. Eu devia ter aproximadamente 8 ou 9 anos quando comecei a perceber que havia algo errado em nossa casa. Não era apenas a dureza da vida, era outra coisa, uma inquietação sem nome. Recordo-me de um fim de tarde abafado. Tinha ido me banhar no pequeno espaço atrás da casa, onde usávamos uma bacia de alumínio com água morna que minha mãe esquentava no fogão a lenha. A porta era apenas tábuas soltas, sem qualquer tranca. Entrei, fechei como pude e comecei a me lavar quando ouvi o barulho da madeira se movendo. Um rangido seco que fez meu corpo gelar. Não quero detalhar o que aconteceu naquele momento. Só posso dizer que, a partir dali, minha infância terminou abruptamente. Saí em silêncio, olhos baixos, sem saber como reagir. O mundo continuava igual lá fora. O feijão cozinhando, as galinhas no terreiro, minha mãe varrendo o chão, mas dentro de mim tudo estava diferente. Escondi-me no quarto, deitei sem pronunciar palavra e ninguém perguntou nada. Aquela noite pareceu não ter fim. Dormia e acordava tremendo. Sentia enjoo e calafrios. No dia seguinte, minha avó me olhou de um jeito diferente. Não falou nada, apenas me cobriu melhor. Passou a mão em minha testa e me ofereceu um pedaço do doce de leite que guardava apenas para momentos especiais. Ela sabia. Tenho certeza que sabia. Mas no nosso mundo, naquela época, saber não significava poder fazer algo. Os dias que se seguiram foram confusos. Evitava ficar sozinha, mas a casa era pequena. Às vezes o medo surgia do nada, a qualquer hora. Perdi o apetite e o interesse pelas brincadeiras. Comecei a me esconder no galinheiro, entre as palhas, escutando as aves ciscando, apenas para me sentir em outro lugar. Ali era o único espaço onde eu conseguia respirar sem medo. O tempo passou e nada melhorou. O silêncio tornou-se meu refúgio, onde eu me afundava cada vez mais. Não contei para minha mãe, não conseguia. Ela já andava cabisbaixa, sempre com os olhos marejados,
como se sentisse a atmosfera pesada da casa, mas sem identificar sua origem. Meu pai continuava calado, controlando tudo com seu olhar severo. Meu irmão, aquele que eu considerava meu herói na infância, nunca mais foi o mesmo para mim. E eu? Eu era apenas a sombra de uma criança. Vovó Joaquina começou a adoecer com mais frequência. Tinha uma tosse persistente e fraqueza nas pernas. A cidade, que antes era apenas uma lenda para mim, transformou-se em esperança. Minha mãe anunciou que vovó precisava de tratamento e que eu iria acompanhá-la. Meu coração disparou, misturando medo e alívio. Não queria deixar meus irmãos, mas desejava escapar daquele ambiente opressivo. A avó apenas me olhou e disse: a cidade pode parecer longe, Conceiçãozinha, mas às vezes é o único caminho para encontrarmos a nós mesmas novamente. Partimos numa carroça até a estrada principal e de lá num caminhão de carga. Lembro do vento no rosto, da paisagem passando rápido, do aroma da lona misturado com poeira. Chegamos em Garanhuns ao entardecer. Era tudo diferente. Casas grandes, iluminação elétrica, pessoas falando alto, roupas coloridas nas vitrines. Senti-me como um peixe fora d'água, mas também experimentei uma sensação de liberdade. Pela primeira vez ninguém me conhecia. Era apenas uma menina com uma trouxa na mão e um novo mundo pela frente. Ficamos na residência de uma prima distante da avó, gente boa, mas desconfiada. Dormíamos num quartinho apertado. Vovó iniciou o tratamento, mas eu também comecei a adoecer. Tinha febres e suores noturnos. Levaram-me ao posto médico e, dias depois, veio o diagnóstico: tuberculose. Seria enviada para um hospital maior em São Paulo, longe, sozinha. Chorei escondida, com medo de não retornar. Mas parte de mim ansiava por essa partida, por me afastar daquele passado sombrio. Na despedida, minha mãe me entregou uma carta. Ela não sabia escrever corretamente, mas pediu ajuda a alguém. A carta continha poucas palavras, mas transformaram minha vida. Eu sei o que aconteceu com você. Você conseguiu se salvar. Viva por nós duas. Aquilo me atingiu como uma tempestade. Ela sabia, sempre soube. E mesmo sem ter conseguido me proteger, ofereceu-me o presente mais valioso, o reconhecimento da minha dor. Durante a viagem para São Paulo, observava pela janela do trem como o mundo se expandia. Tudo era novidade, assustador, mas pela primeira vez carregava comigo um fragmento de verdade. Algo meu, algo que ninguém poderia tirar. Ali, mesmo fragilizada, enferma e amedrontada, nasceu em mim uma semente de coragem. Assim começou minha segunda vida, onde tentaria aos poucos reunir os pedaços de mim mesma. Cheguei a São Paulo com 14 anos, vinda de um sertão onde o tempo parecia estagnado e os sentimentos não tinham nome. O trem sacudia como se o destino estivesse apressado. O que eu sentia era medo, um medo pequeno, mas persistente. A paisagem transformava-se e eu só pensava: será que lá será diferente? Será que os problemas deixarão de me perseguir? Eu vestia um casaco emprestado, carregava uma trouxa com poucas roupas e a carta da minha mãe guardada no bolso do vestido. Era pouco, mas era tudo o que restava do meu passado. O hospital para onde fui encaminhada era um prédio antigo, com corredores extensos, cheiro forte de produtos de limpeza e eucalipto. O som dos passos ecoava como se cada pisada marcasse o compasso do tempo. Lá dentro, o mundo parecia suspenso entre a vida e a recuperação. Era um centro de tratamento para a tuberculose, onde os pacientes viviam isolados entre exames, medicamentos e uma solidão que doía mais que a febre. Usávamos aventais brancos, tomávamos banho em horários determinados e recebíamos visitas apenas uma vez por mês, isso quando havia alguém para visitar. Eu não conhecia ninguém, não sabia nomear nada ao meu redor. Passei os primeiros dias observando em silêncio. Dividia o quarto com outras 3 meninas, cada uma com sua história, sua tosse e seu silêncio. À noite, escutava choro baixinho vindo da cama ao lado, mas ninguém explicava o motivo. Era como se todas tivéssemos aprendido que naquele lugar era permitido chorar,
mas não explicar por quê. A febre vinha e ia. Eu transpirava, tossia até o peito doer. Às vezes pensava que não sobreviveria. Outras vezes, imaginava que partir seria um alívio, mas sempre que esse pensamento surgia, lembrava-me da carta da minha mãe. Aquela frase repetia em minha mente como uma prece: você conseguiu se salvar. Viva por nós duas. Isso me dava forças para levantar, nem que fosse apenas para contemplar o sol através da janela gradeada. Foi nesse hospital que conheci a doutora Helena, uma mulher como nunca tinha visto antes. Cabelos curtos, roupas simples, mas elegantes. Falava com serenidade, olhava nos olhos e escutava como se tivesse todo o tempo do mundo. Uma tarde, sentou-se ao meu lado após uma consulta e disse: Maria, posso te chamar de Conceição? Apenas balancei a cabeça afirmativamente. Você escreve? Perguntou. Respondi que não muito. Ela então me deu um caderno de capa verde e disse: quando sentir que não cabe mais dentro, escreve, nem que seja apenas uma palavra. No início, não escrevi nada. Ficava apenas observando o caderno sobre a mesa, como se ele pudesse me intimidar. Mas numa madrugada em que a tosse me despertou e a saudade da avó apertou meu peito, comecei a escrever. Primeiro apenas meu nome, depois uma frase: existem dores mais profundas que a enfermidade. E assim iniciou minha primeira conversa sincera comigo mesma. Antônio apareceu algumas semanas depois. Trabalhava no hospital como auxiliar de enfermagem. Era simples, bem-humorado e sempre trazia uma melodia assobiada nos lábios. Diferente dos homens que conheci na infância, Antônio era gentil. Trazia o copo d'água com atenção, perguntava se a comida estava na temperatura ideal e sorria como quem carrega alegria nos olhos. Eu, que pensava que nunca mais confiaria em figura masculina alguma, comecei a guardar aquele assobio todas as manhãs. Ele percebia quando eu estava melancólica, mas nunca me pressionava. Certa vez me emprestou um pequeno rádio, dizendo: ouça quando os pensamentos ficarem pesados demais. Foi com ele que escutei pela primeira vez uma canção que falava sobre recomeços. Era uma melodia antiga, daquelas que parecem abraçar a alma. E foi nesse gesto simples que meu coração, tão acostumado a se proteger, começou a se abrir novamente. Os meses passaram e meus pulmões começaram a responder ao tratamento. Já conseguia caminhar pelos corredores, ajudar as enfermeiras, organizar as bandejas. A doutora Helena continuava-me acompanhando. Um dia me chamou para conversar em particular. Disse que havia lido algumas anotações no meu caderno, com minha autorização, e perguntou se eu gostaria de falar sobre o que estava escondido ali. Demorei a responder. Engoli em seco e apenas disse: não sei se consigo. Ela me olhou com tanta compaixão e disse: não precisa contar tudo de uma vez, mas cada fragmento que você compartilhar vai aliviar o peso dos seus ombros. E assim foi. Comecei a contar aos poucos, sem cronologia, sem ordem. Às vezes apenas chorava. Outras vezes escrevia e entregava para ela ler. Nunca me pressionou, sempre respeitou meu tempo. Foi com ela que aprendi que cura não é pressa, é paciência, e que não precisamos fingir fortaleza quando o que mais necessitamos é acolhimento. Aos poucos fui me reencontrando. Com Antônio descobri que o contato pode ser respeitoso. Com Helena entendi que as palavras podem libertar e, comigo mesma, comecei a perceber que eu não era definida pelas adversidades que enfrentei, que eu era apenas uma menina que viveu experiências difíceis, mas isso não determinava quem eu era. Recebi alta depois de quase um ano. Os pulmões estavam cicatrizados, mas a alma ainda em processo de recuperação. A doutora Helena me ajudou a conseguir um lugar numa pensão de senhoras que cuidavam de moças vindas do interior. Antônio me acompanhou até lá, me abraçou carinhosamente e disse: você tem uma luz própria, Conceição. Só precisa acreditar nela. Naquela noite, deitada numa cama só minha, com uma chave de quarto na mão e um caderno repleto de verdades escritas, chorei. Chorei tudo o que havia reprimido por anos, mas foi um choro diferente.
Não era desespero, era alívio, como se finalmente tivesse escapado do poço onde enterraram minha infância. Foi nessa fase que compreendi que sobreviver é diferente de viver. Que sair de um lugar de sofrimento não é o fim da jornada, é apenas o começo. E que coragem não é gritar, é continuar caminhando mesmo quando a alma ainda sente dor. Foram tempos desafiadores, mas foi ali, naquela pensão, que comecei a descobrir como era ter um espaço que fosse só meu. Eu tinha uma cama com lençol florido, um armário pequeno e um espelho com uma rachadura no canto da parede. Era a primeira vez que me via por inteiro, rosto magro, cabelo preso num coque simples, olhos ainda carregando mais passado que futuro. Mas havia algo novo em mim, uma espécie de força discreta que sussurrava quase como uma oração: você não precisa voltar para o sofrimento. Acordava cedo, como aprendi desde menina. Preparava o café com as outras moças, e, em troca, recebia abrigo e alimentação. Não havia luxo, mas havia dignidade. E para quem veio de onde eu vim, dignidade era algo precioso. Comecei a procurar trabalhos pequenos, lavava roupa para fora, cuidava de crianças, auxiliava na cozinha de uma padaria no bairro. Cada moeda que ganhava era contada, guardada, valorizada. E cada passo que eu dava longe da casa do passado era uma conquista silenciosa. Antônio continuava presente. Visitava-me sempre que podia. Às vezes trazia pão doce, outras vezes apenas sentava comigo no banco da praça, observando a vida passar. Falava pouco, mas escutava com atenção. Quando eu ficava quieta por muito tempo, ele contava uma piada leve, daquelas que nos fazem sorrir sem querer. Um dia, enquanto chovia, me presenteou com um livro. Era uma história simples, mas com uma dedicatória que guardo até hoje, para Conceição, que aprendeu a virar a página. Aquilo me emocionou. Não pelo livro em si, mas porque alguém enxergava em mim algo bonito. E isso, para quem viveu rodeada de medo, é como renascer. Foi com ele e com a doutora Helena que comecei a considerar algo que até então parecia impossível: voltar a estudar. Eu mal sabia escrever quando cheguei a São Paulo. Lia devagar, tropeçando nas palavras. Mas Helena dizia que a educação era uma chave que ninguém poderia nos tirar. Então, com timidez, matriculei-me num curso noturno para adultos. Eu, com mais de 20 anos, sentada entre senhores e senhoras, tentando ler em voz alta, sem tremer. Cada palavra que aprendia era como um tijolo novo na construção que eu desejava erguer dentro de mim. Gradualmente, fui desenvolvendo gosto pelos estudos. Aprender era como acender luzes onde antes só havia escuridão. Aprendi a escrever cartas, li romances, descobri histórias de mulheres que também enfrentaram dificuldades e resistiram. Era como encontrar familiares que eu não sabia que existiam, pessoas que, como eu, tiveram suas vozes silenciadas, mas transformaram cicatrizes em mapas para seguir adiante. E isso me deu coragem para sonhar mais alto. Antônio estava sempre por perto, nunca me apressou, nunca exigiu nada. Quando começamos a falar sobre o futuro, expliquei que não sabia se poderia ser esposa ou mãe, que meu corpo havia passado por situações que talvez não permitissem ter filhos. Ele segurou minhas mãos e disse: "Você já é um lar, Conceição. Só falta escolher quem vai habitar com você." Foi a frase mais bonita que já me disseram. E naquela noite, sem pressa, sem medo, nos abraçamos como quem se cura mutuamente. Casamos em cerimônia civil, com um bolo simples, rodeados por amigas da pensão e colegas do hospital. Não houve vestido branco nem buquê, mas houve afeto. Um afeto sincero que não cobra, que não invade. Ele me respeitava até no silêncio. Percebia quando a saudade do que nunca tive me atingia e, quando me via muito calada, colocava uma música no rádio. Aquilo bastava. Dançávamos de olhos fechados, como se o mundo não precisasse compreender. Com o tempo, consegui concluir o ensino fundamental, depois o médio. E um dia criei coragem e me inscrevi para um curso técnico de enfermagem. Queria cuidar das pessoas como cuidaram de mim. No início foi complicado.
Tive receio de não conseguir. Mas Antônio estava lá, me esperando na porta, com café numa mão e incentivo na outra. Formei-me com distinção, com lágrimas, com orgulho e com caderno verde, o mesmo da doutora Helena, agora repleto de histórias que eu transformava em fortaleza. Comecei a trabalhar num hospital público. Presenciei muito sofrimento, muita necessidade, muitas pessoas exaustas de lutar, mas também vi mães abraçando filhos recuperados, idosos segurando as mãos de desconhecidos em gestos de solidariedade. Vi pessoas expressando gratidão com o olhar, e isso me nutria. Era como se eu tivesse, finalmente, encontrado meu propósito no mundo. Um lugar onde não precisava esconder minhas origens, onde meu passado não era vergonha, mas ponte para compreender o outro. Um dia, durante um plantão noturno, atendi uma jovem fragilizada, com o olhar perdido. Quando tentei conversar, ela me afastou, gritou, mas eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo que vi no espelho anos atrás. Esperiai. No dia seguinte, ela retornou, sentou-se ao meu lado e chorou. Eu apenas disse, eu compreendo. Ela me olhou surpresa e naquele momento entendi. Minha experiência agora poderia servir de consolo para outros. Foi assim que nasceu em mim o desejo de ir além da enfermagem, de entender, de escutar, de acolher com mais preparo. Helena reapareceu em minha vida, desta vez como mentora. Auxiliou-me na escolha da faculdade ideal, psicologia. Eu, já com mais de 30 anos, matriculei-me com receio, mas com esperança. Estudar a mente humana revelou-me o quanto somos feridos internamente, muitas vezes sem conseguir nomear. E também o quanto podemos reconstruir quando temos ao menos uma mão estendida. Anos depois, formei-me. Antônio chorou mais que eu na cerimônia. Disse que eu havia chegado mais longe que qualquer pessoa da família dele. Sorri e respondi, mais longe que qualquer uma da minha também, porque era verdade. Na minha família, mulher não estudava, mulher sofria em silêncio. E ali estava eu, com diploma nas mãos e uma missão no coração. Trabalhei em abrigos, em projetos sociais, em comunidades onde o sofrimento tinha endereço fixo. Ouvi histórias que me fizeram revisitar meu passado, que me fizeram estremecer, mas nunca recuei, porque sabia que o que me permitiu sobreviver foi alguém que me escutou sem julgamento. E agora eu queria ser essa pessoa para os outros. Não tive filhos biológicos. Meu corpo não permitiu, mas ganhei filhos do coração. Meninas e meninos que encontrei pelo caminho, que acolhi, orientei, que vi crescer. Cada um deles me ofereceu um fragmento de paz, uma forma de maternidade construída na escuta, na presença, no afeto sem cobranças. Foi nessa fase que percebi, meu nome não era apenas Conceição, era também esperança, era também coragem, era também recomeço. E ninguém mais poderia me tirar esses nomes. A vida tem dessas surpresas que testam até a fé mais sólida. Quando pensei que o pior já havia ficado para trás, que as dores tinham se transformado em lembranças e que os fantasmas estavam sepultados, a vida me mostrou que algumas feridas não cicatrizam completamente. Elas apenas aprendem a doer em silêncio. Antônio tinha se tornado meu porto seguro. Depois de tantos anos caminhando juntos com respeito, leveza e cumplicidade, sentia que finalmente poderia envelhecer ao lado de alguém que me enxergava por completo. Mas o tempo, com sua pressa invisível, o levou de mim sem aviso. Foi numa tarde nublada quando ele sofreu o derrame cerebral. Estávamos em casa, ele ouvindo o rádio e me ajudando a selecionar os bordados que eu doaria para uma feira comunitária. Ele interrompeu a fala no meio de uma frase e caiu com os olhos ainda abertos. Corri, pedi socorro, fiz tudo o que sabia, mas nada adiantou. Antônio partiu em silêncio, do mesmo modo que sempre respeitou o meu. O luto foi como um segundo exílio, um silêncio diferente daquele da minha infância. Agora era um silêncio de saudade, de ausência, de recordar dele me acordando com aroma de café fresco ou me esperando com o rádio sintonizado numa canção antiga. Durante semanas não consegui bordar nem escrever. Apenas caminhava pela casa, olhando para o vazio, como quem espera que alguém retorne pela porta.
Mas Antônio já havia partido e, com ele, também foi embora uma parte do meu sorriso. Um dia, organizando seus pertences, encontrei um envelope com meu nome. Dentro, uma carta escrita com sua letra arredondada. Conceição, se você estiver lendo isto, é porque chegou o momento de você retornar para onde tudo começou. Não para sofrer, mas para transformar. Ele sabia que meu destino ainda tinha um ciclo para encerrar, aquele ciclo iniciado no sertão, onde tudo começou. Voltar para Garanhuns era como contemplar um espelho do passado. Mas agora eu era outra mulher. Retornava com formação, com voz, com cicatrizes que sabiam ensinar. Voltei com um propósito: transformar aquela cidade num ponto de acolhimento. Instalei um pequeno espaço na praça principal, uma cabana de madeira clara, decorada com tecidos bordados, onde vendia artesanato e escutava histórias. Mulheres vinham até mim em silêncio e saíam com os olhos úmidos. Às vezes eu apenas escutava, às vezes compartilhava um pouco da minha história também. Mas ali, naquele cantinho, nasceu algo maior, um lugar onde a dor era acolhida, não julgada. Foi nesse espaço que conheci Margarida, uma jovem de 19 anos com olhar perdido e uma gestação de 5 meses. Ela passou uma vez, depois outra, até criar coragem de sentar. No terceiro dia, falou pouco. Disse que tinha sido afastada de casa, que não desejava aquela gravidez, que tinha aversão ao pai da criança. Meu coração estremeceu. Eu conhecia aquela narrativa, mesmo sem ouvir os detalhes. Era como me ver no espelho 3 décadas atrás. Nos dias subsequentes, Margarida retornou várias vezes. Progressivamente foi se abrindo. Contou que o pai da criança era alguém próximo da família. Não revelou quem, mas eu não perguntei, porque sabia que quando estamos prontos para contar, as palavras surgem naturalmente. Enquanto isso, eu praticava o que aprendi, escutava, oferecia chá, permitia que ela me auxiliasse nos bordados. Cada ponto que ela aprendia era como um fragmento de dignidade sendo reconstruído. Um dia Margarida me disse: Dona Conceição, não sei se conseguirei amar esta criança. Olhei para ela e respondi: você não precisa amar agora. Precisa apenas não se culpar por estar magoada. Ela chorou como uma criança e, naquele abraço, compreendi que talvez minha missão principal fosse essa: ser o acolhimento que não tive, ser a ponte que faltou para tantas mulheres. Enquanto esse trabalho florescia, uma sombra antiga ressurgiu. Eu estava na feira, organizando bordados com mensagens de esperança, quando vi um homem se aproximando vagarosamente. Estava curvado, com olhos fundos, mais frágil que forte. Mas reconheci, mesmo depois de tanto tempo, aquele rosto estava gravado em minha memória. Era José, meu irmão, o mesmo que um dia me privou do direito à infância. Ele me fitou como quem carrega o peso de 1000 arrependimentos. Não soube o que sentir. Receio, indignação, repulsa ou apenas cansaço. Ele parou a alguns passos de mim. Não disse nada. Eu também não. Permanecemos assim por minutos que pareceram uma eternidade. Depois ele falou com voz fraca, embargada: Conceição, estou enfermo. Estou partindo e não queria ir embora sem pedir perdão. Minhas pernas fraquejaram, mas mantive-me em pé. Respirei profundamente. Ele continuou: sei o que fiz e sei que não há como voltar atrás. Mas se puder, me perdoe. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Pensei em tudo, nas interrupções dos meus momentos de privacidade, no medo de adormecer, no silêncio que me destruiu interiormente. E pensei também em Antônio, na doutora Helena, nas mulheres que escutei, em Margarida e seu bebê por nascer. Então olhei para ele e disse: você morreu dentro de mim faz muito tempo, mas eu escolhi viver. E virei as costas, não por desprezo, mas porque finalmente eu havia encontrado meu próprio desfecho para essa história. Depois disso, passei dias em introspecção, revisitando memórias, antigas mágoas, palavras nunca pronunciadas. Foi Margarida quem me resgatou desse mergulho quando me trouxe o primeiro casaquinho que confeccionou para o bebê,
bordado com uma das frases que eu havia ensinado: quem sobreviveu à escuridão também pode ser luz. E ali, sentada no meu banquinho de madeira, observando aquele pequeno bordado, compreendi que o perdão não é um presente que oferecemos ao outro, é um alívio que permitimos a nós mesmos. Eu não precisava esquecer, não precisava aceitar conviver, mas podia liberar, podia seguir, podia continuar sendo refúgio para quem ainda está tentando entender que dor não é destino. E é isso que sou hoje. Um ponto de costura no tecido fragmentado do mundo, um espaço de palavra gentil, de escuta verdadeira. A mulher que um dia foi chamada de Maria da Conceição, mas que hoje atende por Conceiçãozinha, aquela que aprendeu a transformar silêncio em caminho. Os dias foram passando em Garanhuns, e aquela pequena cabana na praça já não era apenas um local de artesanato. Era um lar sem paredes, um santuário de escuta. Ali, entre linhas, agulhas e tecidos bordados, mulheres deixavam suas histórias como quem deposita flores num altar. Eu escutava cada uma como se fosse única, porque sabia que mesmo as dores que se repetem nunca são idênticas. E a cada narrativa eu reconhecia um fragmento de mim, um pedaço daquela menina que um dia foi silêncio. Margarida, a jovem que chegou destroçada, estava agora com 9 meses de gestação. A barriga pesava, mas o olhar era outro. Sorria mais, falava com determinação, fazia planos, e eu a observava com cuidado de quem vê uma planta florescendo após longa estiagem. Havíamos criado uma rotina. Ela me ajudava a organizar os tecidos, contava-me sonhos, e juntas sonhávamos por ela e pela criança prestes a nascer. Um dia ela disse: Dona Conceiçãozinha, este bebê nascerá com a força da senhora. Sorri, mas interiormente chorei, porque eu sabia o preço de ser forte. Numa manhã nebulosa de junho, despertei com uma inquietação no peito. Era como se algo estivesse para acontecer. Fui à praça mais cedo, organizei os bordados em silêncio, acendi um incenso e sentei à espera. Margarida não apareceu naquele dia, nem no seguinte. Tentei telefonar, mas ninguém atendia. Uma sensação antiga de medo e impotência voltou a me rondar. Era como se o passado estivesse à espreita novamente. E estava. Na terceira noite de ausência, recebi uma ligação de um hospital local. Margarida havia entrado em trabalho de parto em casa e fora socorrida por vizinhos. Estava bem, mas muito abalada. Sai correndo. Ao chegar, vi uma jovem fragilizada, com olheiras profundas e olhos marejados. Ela segurou minha mão com força e disse: Ele apareceu, o pai da criança, disse que vai levar meu filho. Meu sangue gelou. Como alguém pode ameaçar uma vida que nem começou? Como alguém tem coragem de perpetuar ciclos que deveriam ser interrompidos? Prometi que ela não enfrentaria isso sozinha, e não enfrentaria mesmo. Acionei uma rede de apoio, contatei assistentes sociais, solicitei ajuda à doutora Helena, que mesmo aposentada ainda fazia questão de atuar quando necessário. Mobilizamos pessoas, garantimos amparo legal, mas dentro de mim uma revolta antiga começou a fervilhar. Era mais que proteção por Margarida. Era a indignação acumulada de uma vida inteira. Era o grito que nunca externei. Naquela mesma semana, outra notícia chegou. José, meu irmão, estava hospitalizado. Estado terminal, DICIAM. Problema hepático avançado, corpo debilitado, mente alternando entre lucidez e confusão. Uma assistente social do hospital entrou em contato. Informou que ele pedia para me ver, que falava de mim todas as manhãs, e eu não sabia o que sentir. Não era compaixão nem rancor. Era uma confusão indescritível. Pensei em não ir, considerei fingir que aquela ligação nunca ocorreu, mas o passado tem uma maneira peculiar de nos chamar. E no fundo eu sabia que precisava enfrentar aquilo, não por ele, mas por mim, pela menina de 9 anos que nunca teve oportunidade de dizer não, pela mulher que escolheu viver e por todas as outras que acolhi e que um dia também precisariam se libertar. Fui ao hospital numa tarde fria. O quarto era pequeno, com aroma de medicamentos e um silêncio pesado. José estava deitado, pele pálida, olhos fundos, respirando com dificuldade.
Quando me viu, tentou sorrir, mas era um sorriso quebrado. Estendeu a mão trêmula. Permaneci ali, em pé, a 2 passos da cama, imóvel. Ele começou a falar com voz fraca, mas clara, Conceiçãozinha, não sei o que dizer. Só queria que soubesse que parto com vergonha, com arrependimento, que a vida me cobrou tudo e mais um pouco, mas nada me dói mais do que saber que te magoei, que te silenciei, e mesmo assim você se tornou essa mulher extraordinária. Ele chorou. Não o choro que alivia, mas aquele que pesa ainda mais. Respirei fundo, o coração acelerado. Olhei para ele sem lágrimas, sem raiva, e disse: você me feriu quando eu ainda nem compreendia o que era ser pessoa. Você foi sombra na infância que deveria ter sido luz. Mas hoje sou outra. Sou acolhimento, sou segurança, sou palavra. Você não me destruiu. Você foi apenas o início da minha transformação. Ele tentou pedir perdão novamente, mas interrompi com firmeza. Perdão não é palavra, José. Perdão é escolha. E eu escolhi viver sem o peso do que você me fez. Não carrego mais sua culpa. Ela é sua. Lide com ela se puder, ou parta com ela. Mas não me peça para carregá-la por você. E então, pela primeira vez, senti-me completa. Saí dali com os ombros mais leves. Não porque perdoei no sentido convencional, mas porque me libertei da necessidade de ajustar contas com quem nunca teve consideração por mim. Eu não devia nada àquele homem, nem justiça, nem ressentimento. Só a mim mesma, a paz de não mais transportar o que não me pertencia. No dia seguinte, Margarida deu à luz sua filha, uma menina linda, de olhos atentos e expressão serena. Ela a chamou de Esperança. Segurei-a nos braços e senti como se de alguma forma estivesse segurando a mim mesma recém-nascida. Uma vida nova, um recomeço, uma oportunidade de fazer diferente. A cabana da praça foi reformada, transformou-se em centro cultural, espaço de escuta, oficina de bordado, abrigo informal. As frases nos tecidos começaram a circular pelo Brasil. Cicatriz também é prova de superação. Quem atravessou a escuridão pode iluminar o caminho. O silêncio não é fragilidade. É a força que aguardou o momento adequado. As pessoas vinham, liam, emocionavam-se, e eu, em silêncio, bordava. Como quem escreve com linha o que o mundo não consegue expressar. Naquela noite, sentei sozinha na varanda, rádio ligado com uma melodia antiga. Era nossa canção, a que Antônio colocava sempre que percebia meus silêncios. E ali, sob o céu estrelado de Garanhuns, compreendi que o ponto culminante da minha vida não foi o sofrimento, foi a decisão de não ser definida por ele. Foi o momento em que transformei trauma em ternura e descobri que não existe justiça maior do que florescer sobre o que tentaram sepultar. Hoje, quando me sento na varanda com um pedaço de tecido no colo e uma xícara de café ao lado, quase não reconheço aquela menina de tranças apertadas, olhos sempre baixos, que mal ousava pronunciar seu próprio nome em voz alta. Foram tantas adversidades, tantos silêncios, tantos recomeços que às vezes parece que vivi múltiplas existências dentro da mesma. E talvez tenha vivido mesmo, porque cada fase minha foi uma mulher que nasceu sobre as cinzas da anterior. E não me envergonho disso. Pelo contrário, orgulho-me de ter sobrevivido sem endurecer o coração. Depois que Margarida teve sua filha, a cabana na praça tornou-se algo maior do que imaginei. Mulheres vinham de municípios vizinhos apenas para conversar. Algumas traziam lembranças dolorosas, outras traziam sonhos ocultados. Algumas chegavam com revolta, outras com vergonha, e todas partiam com a sensação de que, pela primeira vez, tinham sido verdadeiramente compreendidas. Eu não realizava milagres, apenas escutava, e aí estava o segredo. Porque às vezes tudo o que necessitamos para não nos perdermos é ser ouvidos com respeito. Esperança cresceu entre tecidos e abraços. Aprendeu a dar os primeiros passos sobre uma toalha bordada com a frase: "Aqui ninguém caminha sozinha". E vi naquele pequeno ser humano a evidência viva de que o amor pode nascer mesmo após experiências difíceis. Margarida retomou os estudos, foi aprovada num concurso público,
Alugou uma casinha simples e continua sendo mãe com uma determinação que emociona.